Olá pessoal, bem-vindo aqui à nossa primeira aula do nosso curso de Scratch. Meu nome é Pedro e eu sou um dos instrutores do curso. Então, vamos lá, né? Vamos começar. O nome do nosso curso, ele é esse aí que está aparecendo, Introdução à Programação através do desenvolvimento de jogos digitais. E a gente vai usar a linguagem Scratch para poder fazer isso, né? Para ajudar a gente. Então, nós temos aí 3 instrutores no nosso curso, que sou eu, o Emmanuel e a Emily, e 2 monitoras, que são a Sofia e a Johanna. Aqui a gente tem um plano de aulas, então a primeira aula, que é essa aula aqui, é uma aula introdutória. A gente vai explicar basicamente como é que a gente vai instalar o nosso ambiente, a gente vai explicar como que a gente mexe com ele, o que ele faz, os básicos. Na aula 2, então, a gente vai explicar um pouquinho mais aprofundado desse ambiente e vai dar mais exemplos. Na aula 3, a gente tem, então, os conceitos básicos de animação. Na aula 4, o cartão de aniversário parte 1. E na aula 5, o cartão de aniversário parte 2, que é um projeto que a gente vai trabalhar ao longo de 2 aulas, envolvendo a construção de um cartão de aniversário, que é como se fosse uma animaçãozinha para a gente poder aprender mais comandos. Na aula 6, a gente aprende o livro de histórias. Na aula 7, também, né, parte 1, parte 2, que é um outro projeto também do curso, que é trabalhando com animações, trabalhando com vários atores, com mudança de cenário, etc. Na aula 8, a criação de um slideshow. Na aula 9 e na 10, a gente aprende aí o jogo Breakout, beleza? Então, vamos lá. A linguagem que a gente vai utilizar para poder fazer isso tudo é a linguagem Scratch. A linguagem Scratch ela é uma linguagem de programação em blocos. Então, a gente não vai precisar escrever código, tá? Já vai estar tudo escrito para a gente em blocos, certo? Então, cada bloco faz uma coisa, né? E a gente vai ter que se preocupar em entender o que esses blocos fazem, como que eles funcionam, né? Para a gente poder encontrar a melhor maneira de juntar esses blocos para poder fazer o nosso programa, beleza? Então, quando eu explicar mais para frente, quando eu mostrar para vocês o ambiente e os blocos, vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona. Aqui a gente tem um tutorial bem rápido de como que a gente vai fazer o download do nosso ambiente. Então é só digitar no Google aí Scratch, beleza? Clicar aí em download. Aí dentro desse site, a gente vai clicar aí onde a setinha vermelha está apontando, download direto. E aí ele vai fazer o download. E aí você só precisa clicar em install. E ele vai instalar bonitinho, vai aparecer lá no seu desktop, tudo tranquilo, tudo bonitinho. E aí quando a gente clicar no programa para abrir, vai abrir esse menu, vai abrir essa tela, que é a tela principal do programa. Então agora eu vou mostrar para vocês o programa, como é que ele funciona, o ambiente, como é que ele funciona, né? E falar um pouquinho mais de algumas coisas. Então vamos lá, pessoal. Eu vou então mexer um pouquinho aqui no ambiente junto com vocês, para poder mostrar um pouco o ambiente como um todo, cada parte separada, beleza? Então essa aqui é a tela inicial, essa é a tela que aparece para a gente assim que a gente abre ele. E aí a gente tem aqui algumas abas, né? Primeiro, aqui em cima nessa barra azul, a gente vai ter esse espaço aqui, onde está escrito Project Scratch, que é onde a gente coloca o nome, né, do nosso programa que a gente está criando. Então vamos supor que a gente está criando um programa e antes da gente salvar, a gente escolhe aqui um nome, por exemplo, teste. E aí a gente vai salvar esse programa com esse nome, ok? Aqui é simplesmente para a gente poder escrever o nome do nosso programa. Aqui a gente tem essa parte de tutoriais. Nessa parte de tutoriais, se a gente clicar aqui, a gente tem diversos tutoriais que vocês podem assistir, né, aí por conta própria, se tiverem interesse. Então, tem tutoriais assim, de várias coisas que a gente consegue fazer aqui com a linguagem, né? Por exemplo, aqui faça uma música, né? Faça um jogo de perseguição. Então, são tutoriais aí que, se vocês tiverem interesse, realmente vale a pena, vão ajudar vocês a entender melhor, né, sobre a linguagem, beleza? Sobre os comandos dela também. Voltando aqui, do lado dos tutoriais, a gente tem essa parte aqui de editar, esse botão de editar, né? Esse cara aqui não vai servir muito para a gente agora, a gente não vai usar ele muito, então vamos deixar para depois. Aqui a gente tem a parte de arquivo, que é a parte que a gente vai usar para poder carregar o arquivo do nosso computador, ou seja, se a gente já tiver um arquivo salvo, um código pronto, e a gente quer mudar esse código, a gente quer rodar esse código, a gente quer fazer alguma coisa com ele,
a gente tem que carregar ele no nosso computador, a gente clica aqui. Se a gente quiser baixar para o nosso computador, a gente clica aqui, ou seja, a gente está fazendo um código novo que a gente ainda não tem salvo, a gente vai ter que baixar ele clicando aqui, beleza? E aqui no novo é só para ele poder abrir uma nova tela para a gente. Por exemplo, se a gente tiver, se a gente colocar aqui alguns blocos, né? E a gente quiser criar um novo código, a gente clica em novo. E aí ele pergunta, substituir conteúdo do projeto atual? Aí você dá OK e ele vai simplesmente reiniciar a tela para a gente, beleza? Então deu um pequeno errinho ali, mas vocês viram que funcionou, né? É assim que funciona. Então você clica em novo, ele vai pedir para basicamente reiniciar a tela. Beleza. Aqui do lado, então, a gente tem esse símbolo aqui, para a gente poder escolher a língua, né, que a gente quer usar. Então aqui a gente colocou em português brasileiro para poder facilitar. E no mais aqui é isso, na barrinha azul. Aí aqui mais para baixo a gente tem as abas de código, que é essa aba aqui, as abas de fantasias e as abas de sons. Então na aba de código aqui primeiro a gente tem todos os tipos de blocos que a gente vai poder usar. Então temos aí blocos de movimento, que como o próprio nome diz, eles servem para a gente movimentar os nossos personagens aí, que a gente vai criar. Os blocos de aparência, né? Por exemplo, diga olá por 2 segundos, diga olá, né? São blocos aí que a gente vai usar para mudar a aparência dos nossos personagens. Nós temos os blocos de som, que são blocos que a gente vai usar para manipular o som dos personagens. Blocos de eventos, beleza? Quando bandeirinha for clicado, quando este ator for clicado. Então são blocos de eventos, né, que vão basicamente eles vão receber um evento que aconteceu. Por exemplo, você clicou na bandeira, você clicou no ator, e aí depois que ele recebe esse evento, ele vai executar um código posterior, certo? Vai fazer alguma coisa no seu programa. Continuando, a gente tem blocos de controle, que são blocos para poder controlar a execução do código, certo? Por exemplo, espere um segundo, repita 10 vezes, são blocos para poder controlar a execução. E aí, por último, a gente tem aqui esses 4 aqui, que são blocos de sensores, operadores, variáveis e meus blocos, né, que é para criar um bloco próprio, que você queira criar que não exista, né, um bloco específico. Esses últimos 4 aqui são mais específicos, a gente vai usar eles só mais para frente no curso, então quando a gente for usar, a gente vai citar eles com mais detalhes. Beleza, então vamos para a parte das fantasias. Aqui na aba de fantasias, a gente pode editar, né, a fantasia de um personagem. Por exemplo, a gente tem esse personagem aqui que está, né, na tela aqui, que é o gatinho, e a gente pode ver que ele tem 2 fantasias, essa aqui e essa aqui. Né? Então aqui nessa aba a gente vai poder basicamente editar as fantasias. Né? Por exemplo, mudar a cor, mudar o formato do gato, mudar a posição dele, mudar várias coisas. Só que a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estiver fazendo programas mais para frente no curso. E aqui na aba de sons, a gente vai poder mudar os sons, né? Por exemplo, um som que a gente queira utilizar no programa, a gente vai poder editar o som aqui nessa aba. Por exemplo, fazer o som ficar mais rápido, mais devagar, mais alto, mais baixo, né? E aí a gente também vai explicar mais para frente quando a gente for usar essas abas em algum projeto. Então, beleza, pessoal. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o resto aqui, né, da nossa página, do nosso ambiente. Então, primeiro falar sobre esse quadrado branco que fica aqui no centro da tela, que é o local onde a gente vai poder criar o nosso código em si, beleza? Então, sempre que a gente quiser criar um código, quiser criar um programa, a gente vai ter que arrastar os blocos para esse quadrado aqui central, para essa parte branca do meio da tela. E aí a gente vai simplesmente arrastar esses blocos e juntar eles, né? Unir eles em sequência assim, para poder executar o programa na ordem que a gente quiser, né? Com as instruções na ordem correta. E quando a gente quiser apagar o bloco, a gente só arrasta eles para a esquerda. Beleza. Além disso, a gente tem então esse quadrado aqui na direita, menorzinho, onde está o nosso ator, né? Que é esse ator que está aqui. Nesse local aqui vai ser onde vai ocorrer a execução do código, né? Então é onde o código vai ser executado. Então tudo que a gente montar com os blocos aqui vai ser executado aqui quando a gente rodar o código, beleza?
Então aqui vai aparecer os atores, os cenários e todas as interações entre eles. Nessa parte aqui de baixo fica a lista de atores. Como a gente só tem um ator, só aparece um ator aqui. E aqui na direita, aqui no canto, fica a lista de cenários. Como a gente só tem um cenário branco, aparece só o cenário branco. E aqui a gente tem botão para selecionar um ator, né, adicionar um ator, e aqui adicionar um cenário. Beleza. Então, primeiro vamos adicionar um cenário aqui para deixar um ambiente um pouco mais colorido aqui, né, mais interessante. Então aqui você tem uma lista de cenários, né, você pode escolher qualquer um. Vamos escolher esse aqui, por exemplo. E aí, assim que a gente clicar nele, ele já vai ser adicionado aqui automaticamente, certo? Vai aparecer aqui na tela, aqui no quadrado da direita. Aqui a gente pode, então, mexer com esse ator aqui, né, dentro desse cenário, e posicionar ele em algum lugar, né? Vamos deixar ele aqui mais para o centro da tela, um pouquinho mais para a esquerda, só para mudar um pouco aqui do que estava antes. E agora vamos tentar fazer algum código aqui para poder fazer esse ator fazer alguma coisa. Então, para poder fazer um código para o ator, a gente tem que selecionar o ator, clicar aqui com o botão esquerdo, e aí a gente vai poder fazer o código aqui. Se a gente quiser fazer um código para o cenário, por exemplo, a gente tem que clicar aqui em cima do cenário, e aí a gente vai poder fazer a mesma coisa aqui no quadrado central, né? Só que aqui vai ser referente ao cenário, porque eu estou com o cenário selecionado, e se eu quiser fazer um código para o ator, eu clico no ator, e aqui vai ser o código para o ator. Vocês podem reparar que aqui, né, na parte direita superior aqui desse quadrado branco que fica no meio, fica o desenho, né, da pessoa, né, do ator ou do cenário, para indicar que eu estou fazendo código ou para o ator ou para o cenário. Então, como aqui está o desenho do nosso ator, o código que eu fizer aqui vai ser para o ator. E aí, quando eu clicar em cenário, aqui fica o desenho do cenário. Então, o código que eu fizer aqui vai ser o código para o cenário. Beleza. Então, eu vou clicar no ator e vamos fazer um código para o ator. Vamos fazer aqui o código bem simples, fazer ele andar um pouco, fazer o gatinho andar da esquerda para a direita, algumas vezes, só para a gente poder ver funcionando. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, que é um passo bem importante, né, para ter em mente, para a gente poder fazer para todos os programas que a gente for fazer daqui para frente, é usar um bloco de evento, que é esse primeiro bloco aqui, tá? Quando a bandeira for clicada. Então, esse é o primeiro bloco que a gente vai usar para qualquer programa, tá? Então, para a gente poder padronizar a execução do nosso código. Ou seja, sempre que a gente for fazer um código, a gente vai rodar esse código clicando aqui na bandeira verde, beleza? Que aí fica tudo padronizado e aí fica muito mais simples de executar o código. Então, esse aqui é o primeiro bloco que a gente vai usar. Então, em sequência, a gente vai pegar aqui um bloco de movimento, já que eu quero fazer o gato se movimentar, né? Eu vou pegar um bloco de movimento, mova 10 passos. E aí eu vou colocar ele aqui logo embaixo do código do bloco anterior, tá? Atenção, né? Essa é a parte importante também. Eu tenho que colocar eles juntos, né? Eu tenho que juntar os blocos. Não posso colocar separado, porque senão não vai funcionar, beleza? Tem que colocar eles sempre juntos. Então, beleza. Então, é isso aqui. Quando eu clicar na bandeira verde, ele vai andar 10 passos. Então, vou clicar uma vez, ele mexeu 10 passos. Vou clicar mais uma vez, ele mexeu mais 10 passos. Tá? Vou colocar aqui na tela cheia para poder ficar melhor. Então, aqui, ó, toda vez que eu clico na bandeira verde, ele anda 10 passos para frente. É um programa bem simples, mas só para poder mostrar aí, como que o ambiente funciona, né? O que está em cada lugar, o que aparece em cada lugar, e explicar um pouco sobre a padronização da execução, né, utilizando esse bloco aqui. Beleza? Então, tranquilo. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um código que a gente consegue fazer aqui no Scratch. Eu vou apagar aqui, né, porque a gente não vou precisar salvar ele agora. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um código que a gente consegue fazer aqui, de um jogo, né, que a gente consegue fazer, um pouco mais avançado, que não é difícil de fazer, mas que também não é simples, né? A gente precisa entender um pouco sobre os comandos e sobre os blocos para a gente poder conseguir fazer um jogo como esse que eu vou mostrar aqui. Mas é basicamente para vocês poderem ver o potencial, né, da linguagem. Então, para vocês poderem entender o que a gente consegue fazer com ela, tá? E aí, eventualmente,
dando continuação ao curso, né, nas próximas aulas, a gente vai conseguir aprender todos os comandos suficientes para poder fazer um jogo como esse, né, que é o que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Então, para carregar o jogo, eu vou clicar aqui em arquivo, né, carregar do seu computador, igual eu tinha mostrado para vocês. Vou pegar aqui o jogo, esse aqui, clico em abrir, e aí ele vai abrir aqui pra gente, beleza? Tirar o zoom aqui, tá vendo? Essa é o jogo aqui carregado. Então aqui uma parte do código, né, desse personagem, uma parte do código desse personagem, né, e uma parte do código do cenário. Então tem bastante código envolvido, né, bastante blocos envolvidos. Então vou deixar em tela cheia aqui para a gente poder mostrar. O jogo é bem simples. Então quando eu clicar aqui na bandeira verde, ele vai começar, e aí eu vou poder controlar o meu personagem com a setinha e atirar com a tecla de espaço, né? E aí ele faz esse barulhinho, ele tem os personagens se mexendo, né? Ele usa também interação com o teclado, então é bem interessante. E quando eu clicar aqui no botão vermelho, ele para, né? Ele vai reiniciar. Então é basicamente isso, beleza? Então esse aqui é um exemplo de um jogo um pouco mais avançado que a gente consegue fazer e que a gente vai conseguir fazer ao longo das aulas aí, aprendendo todos os comandos necessários. E aí, chegando lá no final do curso, a gente vai ser capaz de conseguir fazer jogos como esse aqui, ou até melhores, né? Até mais divertidos também. Então, é isso. Esse aqui é só um exemplo mesmo para mostrar para vocês. Agora eu vou falar do nosso primeiro projeto, tá? Explicar um pouco para vocês do primeiro código para casa, né, entre aspas, que a gente vai pedir para vocês fazerem. E para isso eu vou abrir aqui também um exemplo para poder mostrar para vocês. Então, vou abrir aqui. Então, pessoal, agora eu vou explicar aqui para vocês o nosso primeiro projeto, que é o projeto mais simples, né, possível de fazer, só para a gente mesmo realmente ter um primeiro contato com os blocos, com o ambiente, né, onde a gente vai se trabalhar. Então, a gente costuma chamar, né, o primeiro projeto que a gente faz uma linguagem de programação nova de Olá Mundo, né? Então a gente vai fazer aqui o nosso projeto Olá Mundo. Então aqui vocês podem ver que a gente mudou o cenário, mudou o ator, né? Vocês podem ficar livre para poder escolher qualquer cenário, qualquer ator. O mais importante aqui, o mais interessante é saber mesmo testar, né? Treinar dentro do ambiente, né? Mexer os blocos e tal, e colocar os blocos na ordem certa, né? Para poder executar o programa sem erro nenhum. Então, vai ser bem tranquilo de fazer. Então aqui o programa é bem simples. Quando a gente clica na bandeira, o personagem ele anda para o lado, ele espera um pouco, né? Espera aí por volta de no máximo 1 segundo, né? Entre 0 e 1 segundo, e aí ele fala Olá Mundo, né? Então sempre que eu clicar na bandeira, ele vai fazer isso. E aí para poder fazer isso a gente usou o bloco de evento, né? Quando eu clicar na bandeira, que é aquele primeiro bloco que eu já tinha falado para vocês, usa o bloco de movimento, usa um bloco de aparência. Então é bem simples de fazer. E aí, para finalizar a aula, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais do ambiente. Só alguns exemplos mesmo, para poder ficar mais claro algumas coisas, beleza? E aí, a gente continua na próxima aula. Então, vamos lá. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu vou dar mais um exemplo para vocês, só para a gente poder entender um pouco maior aqui do ambiente. Então, vamos fazer o seguinte. Como no exemplo anterior a gente adicionou um cenário novo, agora vamos adicionar um cenário novo e também um ator novo, né, para vocês verem um pouquinho dessa dinâmica com um programa que tem mais de um ator. Então, primeiro vamos clicar aqui para adicionar um cenário, né, vamos escolher aqui algum desses cenários, vamos escolher esse aqui. A gente pode posicionar o nosso ator aqui em qualquer lugar, e aí a gente pode clicar aqui para escolher um outro ator. Aí, né, pode ficar à vontade para escolher qualquer um. Então, vamos escolher um outro ator aqui para poder colocar aqui no cenário. E aí vocês podem ver aqui que assim que eu clico no ator, o nome dele aqui, né, fica azul, fica em volta dele aqui fica azul, indicando que ele está selecionado. Então eu posso fazer um código só para o gato e um código só para o cachorro. Por exemplo, fazer um código para o gato.
Vamos colocar aqui o nosso bloco, primeiro bloco. E vamos colocar aqui, mova 10 passos, por exemplo. E aí, a gente clica aqui pro cachorro agora. Tá vendo que o nosso código sumiu, né? Porque o código é pro gato. E aqui no cachorro a gente faz a mesma coisa. Só para poder... um exemplo bem simples, né? Só para mostrar como é que funciona. E aí vamos posicionar eles aqui, por exemplo, um na frente do outro. E aí vamos clicar na bandeirinha, né? Sempre que eu clicar na bandeirinha, então, os dois vão andar 10 passos para frente, né? Se eu, por exemplo, vir aqui no cachorro, tirar esse código do cachorro e clicar na bandeirinha, só o gato vai andar, até ele alcançar o cachorro, por exemplo. E a mesma coisa ia acontecer se eu tirasse o código do gato e colocasse só no cachorro, né? Só o cachorro ia andar. Então aqui é só para mostrar mesmo a interação de dois atores, bem simples. Um exemplo bem tranquilo, só para mostrar um pouco mais do ambiente, né? Mostrar um pouco mais dos blocos, dos atores e dos cenários. Beleza? Então, fiquem aí com a atividade dessa aula, né? Que é o projeto Olá Mundo. E aí agora podem ficar livres para poder tirar dúvidas, tanto aqui quanto na monitoria também. E é isso. Qualquer dúvida é só falar que a gente está aí.